É para eu continuar? É para eu continuar ou você vai continuar? Você já deu 6 minutos. Só mesmo uma mãe há de ser digna de compreendê-lo. Estou certa de que a mãe dela será da mesma opinião. Todos nós sentamos ao redor da mesa de ferro. Desejaria não pensar nas horas de angústia que iria passar sozinho no quarto, sem poder dormir. Procurava me convencer de que elas não tinham nenhuma importância, visto que as esqueceria na manhã seguinte, e tratava de me apegar a coisas futuras que me levariam como uma ponte para além do abismo próximo que me aterrorizava. Porém, meu espírito tenso com essa preocupação, convexo com o olhar que eu dardejava sobre minha mãe, não se deixava permear por nenhuma impressão estranha. Na verdade, os pensamentos entravam nele, mas sob a condição de deixarem do lado de fora todo elemento de beleza ou simplesmente de diversão que me distraísse ou emocionasse. Como um enfermo que, graças a um anestésico, pode assistir em plena lucidez à operação que nele é praticada, sem sentir coisa alguma, eu podia recitar para mim mesmo versos que apreciava e observar os esforços de meu avô para falar a Swan do Duque de Audifray-Pasquier, sem que os primeiros me causassem qualquer emoção e os segundos qualquer alegria. Tais esforços foram inúteis. Eu não sei porque que teu vídeo está grande, mas está tudo bem. Tais esforços foram inúteis. Mal meu avô fizera uma pergunta relativa àquele orador, quando uma das irmãs de minha avó, a cujos ouvidos aquilo soara como um silêncio profundo, mas inoportuno, e que seria educado quebrar, interpelou a outra. Imagina, Céline, que travei conhecimento com uma jovem governanta sueca que me deu detalhes muito interessantes sobre as cooperativas dos países escandinavos. Precisava convidá-la qualquer dia desses para jantar aqui. Acredito, respondeu sua irmã, Flora, mas eu também não perdi meu tempo. Encontrei na casa do senhor Vintei, um velho sábio e conhece muito Mouban, e a quem esse explicou nos mínimos detalhes como se faz para preparar um papel. Nada mais interessante, é um vizinho do senhor Vintei e eu não sabia, e é muito amável. Não é só o senhor Vintei que tem vizinhos amáveis, exclamou minha tia Céline. Mas uma voz que a timidez fazia forte e a premeditação falsa, lançando a Swan o que ela chamava de olhar significativo. Ao mesmo tempo, minha tia Flora, que compreendera que esta frase era o agradecimento de Céline pelo vinho de haste, olhava também para Swan com um ar misto de congratulação e ironia, ou simplesmente para sublinhar o rasgo de espírito da irmã, seja por invejar a Swan ou tê-lo inspirado, seja ainda por não poder deixar de rir à sua custa por julgá-lo na berlinda. Acho que poderemos conseguir que esse senhor venha jantar, continuou Flora. Quando a gente lhe dá corda sobre o Mouban ou a senhora materna, ele fala horas sem parar. Deve ser delicioso, suspirou meu avô, em cujo espírito a natureza infelizmente se esquecera por completo de incluir a possibilidade de se interessar apaixonadamente pelas cooperativas suecas ou pela composição dos papéis de Mouban, assim como se esquecera de fornecer aos das irmãs de minha avó o grãozinho de sal que nós mesmos devemos acrescentar para achar algum sabor às narrativas sobre a vida íntima de Molé ou do Conde de Paris. Veja bem, disse Swan a meu avô, o que vou lhe dizer tem mais relações do que parece com o que o senhor me perguntava, pois, sob certos aspectos, as coisas não mudaram muito. Esta manhã eu estava relendo em Saint-Simon algo que eu teria divertido. Está no volume sobre sua embaixada na Espanha. Não é dos melhores, não passa de um diário, mas ao menos é um diário maravilhosamente bem escrito.
o que já faz uma diferença em relação a esses diários aborrecidos que nos sentimos obrigados a ler de manhã e à noite. Não sou de sua opinião. Há dias em que a leitura dos jornais me parece bem agradável, interrompeu minha tia Flora para mostrar que havia lido a frase sobre Coroa de Swan no Figaro. Quando falam de coisas ou de pessoas que nos interessam, encareceu minha tia Céline. Não digo que não, respondeu Swan espantado. O que censuro nos jornais é o fato de nos obrigar a prestar atenção todos os dias em coisas insignificantes, ao passo que lemos 3 ou 4 vezes na vida os livros em que há coisas essenciais. Uma vez que rasgamos febrilmente todas as manhãs a faixa que envolve o jornal, então as coisas deviam ser mudadas e pôr no jornal, digamos, as Pensées de Pascal, acentuou o título com ênfase irônica, para não dar a impressão de pedantismo. E no volume de corte dourado, que só abrimos uma vez a cada 10 anos, acrescentou, testemunhando pelas coisas mundanas esse desdém que certas pessoas da sociedade afetam. É que leríamos que a rainha da Grécia foi a Cannes ou que a princesa de Lyon deu um baile à fantasia. Assim estaria restabelecida a proporção justa. Mas, lamentando ter se permitido falar de coisas sérias, mesmo de passagem, disse ironicamente: grande conversa nossa, não sei por que tocamos nesses cumes. E voltando-se para meu avô, portanto, Saint-Simon conta que Maulevrier é o tal de quem ele diz. Nunca vi nessa garrafa ordinária mais que mau humor, grosseria e asneiras. Ordinárias ou não, conheço garrafas em que há coisas bem diversas, disse Flora vivamente, fazendo a questão de ela também agradecer a sua, pois o vinho de haste era presente para ambas as irmãs. Agora você, José, já estou 2 horas lendo. Céline se pôs a rir. Swan, atrapalhado, prosseguiu. Não sei se foi ignorância ou esperteza, escreve Saint-Simon, mas a verdade é que ele pretendeu dar a mão a meus filhos. Percebi logo e pude evitá-lo. Meu avô já se extasiava com o ignorância ou esperteza, mas a senhora Céline, em que o nome de Saint-Simon, um literato, impedira a anestesia completa das faculdades auditivas, já se mostrava indignada. Como você admira isso? Muito bem, mas o que poderá isso querer dizer? Que um homem não vale tanto quanto outro? Que importância tenha que seja duque ou cocheiro, se possui inteligência e bom coração? Boa maneira tinha o Saint-Simon de educar os filhos, senão lhes dizia que dessem a mão a todos os homens honestos. Mas é simplesmente abominável. E o senhor ousa citar uma coisa dessas? E meu avô, consternado, sentindo diante dessa obstrução a impossibilidade de conseguir que Swan contasse as histórias que poderiam diverti-lo, dizia em voz baixa à mamãe: lembra-me então aquele verso que me ensinaste e que tanto me alivia em momentos assim. Ah, sim, Senhor, quantas virtudes me fazeis odiar. Ah, como é bom. Eu não desviava o olhar de minha mãe, sabia que quando estivessem à mesa, não me permitiriam que ficasse até o fim da refeição e que, para não contrariar meu pai, mamãe não me deixaria beijá-la várias vezes diante de todos, como se estivesse no meu quarto. Assim prometi a mim mesmo na sala de jantar, quando começassem a comer e eu sentisse aproximar-se a hora, que tiraria antecipadamente daquele beijo, que seria curto e furtivo, tudo que pudesse extrair sozinho, escolher com o olhar o ponto da face em que a beijaria, preparar meu pensamento para poder, devido a esse começo mental de beijo, consagrar todo o minuto que mamãe me concedesse para sentir sua face,
contra meus lábios, como um pintor que só pode obter pequenas sessões de pose, preparar sua palheta e faz de memória de acordo com seus apontamentos, tudo aquilo para o que pode, a rigor, prescindir do modelo. Mas eis que, antes de tocarem a sineta para o jantar, meu avô teve a ferocidade inconsciente de dizer: o menino parece cansado, devia subir para se deitar. Aliás, a gente janta bem tarde essa noite. E meu pai, que não observava com tanto escrúpulo quanto minha avó e minha mãe o espírito dos tratados, disse: vamos, vai te deitar. Eu quis beijar mamãe nesse momento, ouviu-se a sineta do jantar. Não, não, larga tua mãe. Vocês já se despediram bastante. Essas manifestações são ridículas. Vamos, sobe. E tive de subir sem viático. Tive de subir cada lanço da escada, como diz a expressão popular, contra o coração, subindo contra o meu coração que desejava voltar para junto de minha mãe, porque ela não lhe dera ao me beijar licença de me seguir. Esses degraus detestados que eu subia sempre tão triste exalavam um cheiro de verniz que, de certa forma, absorvera e fixara esse tipo particular de mágoa que eu voltava a sentir todas as noites e que a fazia talvez mais cruel agora, porque sob esse aspecto olfativo, a minha inteligência não mais podia tomar parte nela. Quando dormimos e uma dor de dentes ainda só nos é perceptível, como uma moça que nos esforçamos 200 vezes seguidas por tirar da água, ou como um verso de Molière que repetimos sem parar. É um grande alívio acordarmos e que nossa inteligência possa desembaraçar a ideia da dor de dentes e qualquer disfarce heróico ou cadenciado. O inverso desse alívio era o que eu sentia quando o desgosto de subir para o quarto me penetrava de modo infinitamente mais rápido, quase instantâneo, a um tempo insidioso e brusco, por meio da inalação, muito mais tóxica que a penetração moral do odor do verniz característico dessa escada. Uma vez no quarto era preciso fechar todas as saídas, trancar os postigos, cavar o meu próprio túmulo enquanto desfazia as cobertas, vestir o sudário da minha camisola de dormir. Mas antes de me sepultar no leito de ferro que haviam ajuntado ao quarto, pois eu sentia muito calor no verão sob as cortinas de reps do leito grande, tive um momento de revolta e resolvi tentar um ardil de condenado. Escrevi a minha mãe, rogando que fosse até meu quarto para um caso grave que não podia dizer na carta. Meu medo era que Françoise, a cozinheira de minha tia, que estava encarregada de cuidar de mim quando eu estava em Combray, se recusasse a entregar minhas palavras. Suspeitava que para ela dar um recado à minha mãe quando havia gente de fora lhe parecesse tão impossível como para o porteiro de um teatro enviar uma carta a um ator enquanto ele está em cena. Para julgar as coisas que se devem ou não fazer, ela possuía um código imperioso, abundante, sutil e intransigente, com distinções imperceptíveis ou ociosas, o que lhe dá o aspecto dessas leis antigas, que, ao lado das prescrições ferozes, como massacrar as crianças ao peito das mães, proíbem com uma delicadeza exagerada que se cozinhe o cabrito no leite da própria mãe ou que se coma o tendão de um animal. Esse código, a julgar pela súbita obstinação com que ela se negava a cumprir certas tarefas que lhe dávamos, parecia ter previsto complexidades sociais e refinamentos mundanos de tal espécie que nada no ambiente e na sua vida de doméstica da aldeia teria podido lhe sugerir. E era-se obrigado a confessar que existia nela um passado francês muito antigo, nobre e mal compreendido, como em alguma dessas cidades manufatureiras, onde velhos palácios testemunham
que teria havido outrora uma vida de corte, e onde os operários de uma fábrica de produtos químicos trabalhavam em meio a delicadas esculturas que representam o milagre de São Teófilo ou os 4 jovens Aimon. No meu caso particular, o artigo do código que fazia pouco provável que, salvo em caso de incêndio, Françoise fosse incomodar minha mãe na presença do Sr. Swann devido a uma pessoa tão pouco importante como eu, exprimia apenas o respeito que ela professava, não só pelos pais, como pelos mortos, os padres e os reis, mas também pelo estranho ao qual se dava hospitalidade, respeito que teria me emocionado em um livro, mas que sempre me irritava em sua boca, devido ao tom grave e enternecido que ela assumia para se referir a isto. E mais ainda naquela noite, em que o caráter sagrado que ela atribuía ao jantar concorreria para que se negasse a perturbar a cerimônia. Mas, para ter uma probabilidade a meu favor, não hesitei em mentir e dizer que não era a mim que me ocorrera escrever à mamãe, e sim fora a mamãe que me recomendara, quando nos separamos, que não esquecesse de lhe mandar uma resposta relativamente a um objeto que me pedira que procurasse. E ela certamente ficaria bastante aborrecida se não lhe enviasse um bilhete. Acho que Françoise não acreditou no que lhe disse, pois como os homens primitivos, cujos sentidos eram mais penetrantes que os nossos, percebia de imediato, por sinais imperceptíveis para nós, toda a verdade que procurávamos lhe esconder. Durante uns 5 minutos, ela encarou o envelope, como se a análise do papel e o aspecto da escrita fossem elucidá-la quanto à natureza do conteúdo, ou lhe informar a que artigo de seu código deveria se referir. Depois saiu com um ar resignado, que parecia indicar: é uma desgraça para os pais terem um filho desses. Após um breve momento, voltou para me dizer que ainda estavam tomando sorvetes e que era impossível ao mordomo entregar o bilhete agora, diante de todos, mas quando estivessem no lavabo, iria entregá-lo à mamãe. Tu! Logo diminuiu a minha ansiedade, já não era mais como há pouco, quando havia me separado de mamãe até o dia seguinte, visto que o bilhete, que de certo a deixaria zangada, e duplamente porque essa manobra me faria ridículo aos olhos de sua, pelo menos ia me fazer entrar invisível e deslumbrado na mesma peça em que ela se achava, ia falar-lhe de mim ao ouvido, visto que essa sala de jantar proibida e hostil, onde há um momento apenas o próprio sorvete, o granité, e os lavabos me pareciam encobrir prazeres malignos e mortalmente tristes, porque mamãe os experimentava longe de mim, abria-se agora para mim e, como um fruto maduro que rompe sua casca, faria jorrar, expandindo até o meu coração inebriado a atenção de mamãe, enquanto ela lesse as minhas palavras. Agora já não me sentia mais separado dela. As barreiras haviam caído, um fio delicado nos reunia. E depois aquilo não era tudo, sem dúvida, não era tudo. Sem dúvida, mamãe iria subir. A angústia que eu acabara de sentir, julgava que fosse motivo de zombaria para Swann se ele tivesse lido meu bilhete e adivinhado seu objetivo. Ora, pelo contrário, como soube mais tarde, uma angústia semelhante foi o martírio de longos anos de sua vida, e ninguém melhor do que ele talvez pudesse compreendê-la. Essa angústia que há em sentir o ser que se ama em um lugar de festa onde a gente não está, onde não é possível ir vê-lo. Foi o amor que a fez conhecer o amor ao qual ela está, de certo modo, predestinada, e que ele acaba por monopolizar e singularizar. Mas quando, como no meu caso, essa angústia nos invade antes de o amor perfeito sua aparição na nossa vida, ela fica flutuando a esperá-lo, vaga e livre, sem atribuição determinada, um dia a serviço de um sentimento, no outro seguinte, de outro,
ora a cargo da ternura filial, ora à disposição da amizade por um companheiro. E a alegria com que fiz o meu primeiro aprendizado quando François voltou para dizer que meu bilhete seria entregue, Sua também a conhecera muito. Essa alegria enganadora que nos dá algum amigo, algum parente da mulher que amamos, quando ao chegar à casa ou ao teatro em que ela está, para um baile, uma festa ou uma estreia, onde vai encontrá-la, esse amigo nos vê a vaguear do lado de fora, esperando desesperadamente uma ocasião para se comunicar com ela. Ele nos reconhece, aborda-nos com familiaridade, pergunta o que fazemos ali. E como inventamos ter algo urgente dizer à sua parenta ou amiga, ele nos assegura que nada é mais simples, faz-nos entrar no vestíbulo e nos promete que em 5 minutos irá mandá-la ao nosso encontro. E como amamos, da mesma forma que naquele momento eu amava François, esse intermediário bem intencionado que, com uma palavra, nos faz suportável, humana e quase propícia a festa inconcebível e infernal em cujo seio julgamos que turbilhões inimigos, perversos e deliciosos, arrastam para longe de nós, fazem rir de nós aquela a quem amamos. A julgar por ele, o parente que nos abordou e que é também ele um dos iniciados nos cruéis mistérios, os outros convidados da festa, nada devem ter de muito demoníaco. Essas horas inacessíveis e suplicantes em que ela ia desfrutar prazeres desconhecidos, eis que por uma abertura inesperada nelas penetramos. Eis que um dos momentos cuja sucessão as teria composto um momento tão real como os outros, talvez mais importante para nós, pois a nossa amada tem maior participação nele. Nós o percebemos agora, possuímos-o, intervimos nele e é quase como se o tivéssemos criado. O momento em que alguém vai lhe dizer que estamos ali embaixo. E é claro que os outros momentos da festa não deveriam ser de uma essência muito diversa dele. Não deveriam ter nada mais delicioso e que tanto nos fizesse sofrer, visto que o amigo benévolo nos disse, mas ela ficará encantada em descer. Vai sentir muito mais prazer em conversar aqui com você do que em se aborrecer lá em cima. Infelizmente, e Swan tivera a experiência disso, as boas intenções de um terceiro não têm poder algum sobre uma mulher que se irrita por se sentir perseguida até numa festa por alguém que ela já não ama. Com frequência, o amigo desce sozinho. Minha mãe não subiu. E, sem qualquer consideração para com o meu amor próprio, empenhado em que não se desmentisse a história de que ela estaria esperando uma resposta de minha parte a respeito de um pedido seu, mandou-me dizer por Françoise as seguintes palavras: não há resposta, que muito mais tarde ouvi tantas vezes os porteiros dos palácios ou os empregados de clubes dizerem a alguma pobre moça que se surpreende. Como? Não disse nada, mas isso é impossível. Mas então o senhor não lhe entregou a minha carta? Está bem, vou esperar um pouco mais. E, assim como ela afirma invariavelmente não ter necessidade da luz suplementar que o porteiro deseja acender para ela e fica ali, ouvindo apenas as raras frases sobre o tempo trocadas entre o porteiro e um criado, a quem o primeiro, ao se dar conta da hora, manda de repente pôr no gelo a bebida de um freguês, assim eu, tendo recusado a oferta de Françoise de me fazer um chá ou de ficar comigo no quarto, deixei-a voltar para a copa. Deitei-me e fechei os olhos, tentando não ouvir a voz dos meus pais que tomavam café no jardim. Mas passados alguns segundos, senti que, escrevendo o bilhete à mamãe, achegando-me com o risco de aborrecê-la, tão pertinho que já pensava atingir o instante de revê-la,
Perdera toda a possibilidade de dormir sem a ter revisto, e as batidas do meu coração se tornavam de minuto a minuto mais dolorosas, porque eu aumentava a minha própria inquietação, impondo-me uma calma que era a aceitação do meu infortúnio. De repente, diminuiu a minha ansiedade. Uma felicidade me possuiu como quando um medicamento poderoso propicia a agir e nos tirar uma dor. Eu acabava de tomar a resolução de não mais tentar dormir sem ter visto mamãe de novo, de beijá-la custasse o que custasse, quando ela subisse para se deitar, mesmo sabendo com certeza que ficaríamos brigados por muito tempo. A tranquilidade resultante das minhas angústias findas me dava uma extraordinária alegria, não menos que a espera, a sede e o medo do perigo. Abri a janela sem ruído e sentei-me aos pés da cama. Não fazia quase nenhum movimento para que não me ouvissem lá embaixo. Fora as coisas, elas também pareciam fixas numa atenção muda para não perturbar a luz da lua, que, duplicando e recuando os objetos, por lhes estender à frente a sua sombra respectiva, mais densa e concreta que eles próprios, ampliava e diminuía a paisagem ao mesmo tempo, como um plano esférico que se desdobrasse. O que tinha de se mover, algumas folhas do castanheiro, movia-se, mas o seu fremir minucioso, total, executado até nos menores detalhes, nas extremas delicadezas, não se espalhava sobre o resto, nem se fundia com ele, permanecendo circunscritos. Expostos àquele silêncio que não absorvia nada, os rumores mais distantes, os que deviam vir dos jardins situados na outra extremidade da vila, se percebiam em tal acabamento que pareciam dever esse efeito de distância apenas ao seu pianíssimo, como esses motivos em surdina também executados pela orquestra do conservatório que, embora não lhe percamos uma só nota, julgamos, entretanto, ouvi-los longe da sala de concerto, e todos os velhos sócios. As irmãs de minha avó também, quando Swann lhe cedia suas entradas, aguçavam o ouvido, como se escutassem o longínquo avanço de um exército em marcha que ainda não tivesse dobrado a esquina da rua de Trévise. Sabia que o caso em que me metia era de todos o que me poderia trazer da parte de meus pais as consequências mais graves. Na verdade, bem mais graves do que poderia supor um estranho, consequências que ele só poderia admitir fossem causadas por faltas verdadeiramente vergonhosas. Porém, na educação que recebia, a ordem das faltas não era a mesma da educação das outras crianças e tinham-me habituado a colocar acima de todas as outras, pois sem dúvida não havia outras de que eu tivesse necessidade de ser tão cuidadosamente preservado, aquelas cuja natureza comum consistia, como agora o compreendo, em nelas incorrer devido a um acesso de nervos. Mas então não pronunciavam tal expressão, não confessavam essa origem que poderia me levar a crer que eu era desculpável por ceder a tais acessos ou até ser, talvez, incapaz de lhes resistir. Mas essas faltas eu bem as reconhecia pela angústia que as precedia, como pelo rigor do castigo que acarretavam, e sabia que essa falta que acabara de cometer, ainda que infinitamente mais grave, pertencia à mesma família das outras pelas quais eu fora severamente punido. Quando me colocasse no caminho de minha mãe, no momento em que ela subisse para ir se deitar, e ela visse que eu ficara de pé para tornar a lhe dar boa noite no corredor, não me deixariam mais permanecer na casa. Mandar-me-iam para o colégio no dia seguinte, com certeza. Pois bem, mesmo que tivesse de me jogar pela janela 5 minutos depois, ainda assim, isso era preferível. O que eu queria agora era a mamãe, era dar-lhe boa noite. Já fora longe demais no caminho que me levava à realização desse desejo para poder voltar atrás. Ouvi os passos de meus pais que acompanhavam Swann, e quando a sineta do portão me fez ver
que ele acabara de partir, fui para a janela. Mamãe perguntava a meu pai se gostara da lagosta e se o senhor Swan havia repetido o sorvete de café e o de pistache. Não achei grande coisa, disse mamãe. Creio que da próxima vez será preciso experimentar outra essência. Nem imagina como Swan mudou, acrescentou minha tia-avó. Parece um velho. A tia-avó de tal maneira se habituara em ver sempre em Swan o mesmo adolescente que se espantava por encontrá-lo de repente menos jovem do que a idade que lhe atribuía. E de resto, meus pais começavam a lhe achar aquela velhice anormal, excessiva, vergonhosa e merecida dos solteirões de todos aqueles para quem parece que o grande dia, que não tem amanhã, há de ser mais longo do que os outros, pois para eles está vazio e os momentos vão se somando desde amanhã, sem dividir-se depois entre os filhos. Acho que tem preocupações de sobra com a libertina da mulher, que vive em Combrae, como todos sabem, com um tal de senhor de Charpos. É o assunto da cidade. Minha mãe observou que, no entanto, fazia algum tempo que Sua parecia bem menos triste. E já não faz tantas vezes aquele gesto do pai de esfregar os olhos e passar a mão pela testa. Acho que, no fundo, já não ama aquela mulher. Mas é claro que já não ama, concordou meu avô. Recebi dele faz algum tempo uma carta a esse respeito, que de modo algum me convenceu e que não deixa qualquer dúvida sobre os seus sentimentos, pelo menos quanto ao amor, quanto àquela mulher. Muito bem, vejam, acrescentou, voltando-se para as cunhadas. Vocês se esqueceram de lhe agradecer o vinho. Como é que não agradecemos? Aqui entre nós, acho que fui até bem delicada, respondeu minha tia Flora. Sim, você soube arranjar muito bem as coisas. Cheguei a admirá-la, disse minha tia Celine. Mas você também se saiu muito bem. É verdade, fiquei satisfeita com minha frase sobre os vizinhos amáveis. Como é a isso que chamam agradecer? Exclamou meu avô. Bem que eu vi aquilo, mas o diabo me leve se percebi que se dirigia a Sua. Podem estar certas de que ele não entendeu nada. Que nada, Sua não é nenhum bobo. Tenho certeza de que ele soube apreciar. Bom, É claro que eu não podia lhe falar do número das garrafas e do preço do vinho. Meu pai e minha mãe ficaram sós e sentaram-se um instante. Depois meu pai disse: Bem, se quiser, vamos nos deitar. Se quiser, meu bom amigo, embora eu não tenha o menor sono. Creio que não foi por causa desse inofensivo sorvete de café que estou tão desperto, mas vejo luz na copa e, já que a pobre Françoise me esperou, vou lhe pedir para desamarrar o espartilho enquanto você se despede. Você se despe. E minha mãe abriu a porta gradeada do vestíbulo que dava para a escada. Logo depois ouvi que subia para fechar a janela. Fui sem barulho pelo corredor. Meu coração batia tão forte que eu mal podia avançar, mas pelo menos já não batia de ansiedade, mas de terror e de alegria. No vão da escada, vi a luz projetada pela vela de mamãe. Depois via ela própria. Atirei-me ao seu encontro. No primeiro instante, ela me olhou com espanto, não percebendo o que se passava. Logo, seu rosto assumiu uma expressão de cólera. Não me dizia uma só palavra. E, com efeito, por muito menos já tinham deixado de falar comigo durante vários dias. Se mamãe me tivesse dito uma palavra, seria admitir que poderiam voltar a falar-me. E, aliás, isso talvez parecesse ainda mais terrível, como um sinal que, diante da gravidade do castigo que se preparava, o silêncio e a zanga fossem pueris. Em uma palavra teria significado a calma, com que se responde ao criado quando se está resolvido a mandá-lo embora, ou o beijo que se dá a um filho ao mandá-lo para um quartel e que seria negado se tudo não passasse de uma briga de 2 dias. Mas ela ouviu meu pai que subia do quartinho de vestir.
onde fora tirar a roupa. E para evitar a cena que ele me faria, me disse com a voz entrecortada de raiva: anda, anda, que pelo menos teu pai não te veja aqui esperando como um idiota. Mas eu lhe repetia: vem me dar boa noite, horrorizado ao ver que o reflexo da vela de meu pai já se erguia na parede, mas ainda usando a sua aproximação como forma de chantagear minha mãe, na esperança de que ela, para evitar que meu pai me encontrasse ainda ali, se insistisse na sua recusa, afinal, tá certo isso? Ainda ali, se insistisse na sua recusa, afinal me dissesse: volta para teu quarto, eu vou para lá. Era tarde demais. Meu pai estava diante de nós. Sem querer, murmurei palavras que ninguém ouviu. Estou perdido. Mas não foi assim. Meu pai constantemente recusava-me vantagens que me haviam sido concedidas nos pactos mais generosos estabelecidos por minha mãe e minha avó, porque não se preocupava com os princípios e para ele não havia direitos das gentes. Por um motivo eventual, ou até sem motivo, suprimia-me, no último instante, um passeio tão habitual, tão consagrado, que dele não seria possível privarem-me sem perjúrio, ou então, como fizera ainda aquela noite, muito tempo antes da hora ritual, me dizia: vamos, sobe para te deitar e nada de desculpas. Mas exatamente por não ter princípios, no sentido de minha avó, não lhe era também possível atribuir intransigência. Olhou-me por um instante com ar entre espantado e furioso e, depois que mamãe, com algumas palavras embaraçadas, lhe explicou o que ocorrera, ele disse: mas então vai com ele, já que justamente estavas dizendo que não tinha sono, fica um pouco no quarto dele. Quanto a mim, não preciso de nada. Mas, meu amigo, respondeu minha mãe com timidez, que eu tenha sono ou não muda a situação. Não podemos habituar essa criança. Mas não se trata de habituar, disse meu pai, dando de ombros. Bem vês que o menino está aflito, tem um ar desolado essa criança. Vamos, nós não somos carrascos. Se ele adoecer por tua causa, muito trabalho vais ter. Já que há 2 camas no quarto, vai dizer a Françoise para te preparar a cama grande e deita esta noite junto dele. Vamos, boa noite. Eu, que não sou tão nervoso como vocês, vou me deitar. Acabou.